Oi, pessoal. Estou voltando aqui com mais uma tradução de uma mensagem do Cryon, que foi postada no canal oficial dele no dia 14 de dezembro de 2019, sob o título Cryon, 2019 December, What Waits in Year 2020. Então, ficou assim, 2020, o que esperar? Ele começa, saudações, meus queridos, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Hoje tem sido um longo dia preenchido por ensinamentos, descobertas, revelações, instruções, compaixão, benevolência, beleza. Pretendo fechar este momento de informação nesta reunião de fim de ano, onde todos se encontram, contando a vocês um pouco sobre o que há no campo, como tradicionalmente costumo fazer. Meus queridos, isto não é uma previsão, e sim o que está acontecendo no planeta. O campo representa todos os potenciais alinhados juntos. Também representa uma coerência neste alinhamento, o que equivale a dizer que, dentre todos os potenciais existentes, alguns deles são coerentes. E esses são aqueles mais prováveis de acontecer. Interpretar o campo sempre foi algo ao qual aqueles que conseguem fazer previsões têm acesso. Mas, apenas recentemente, vocês entenderam que aqueles que o interpretam e predizem não estão apenas falando de potenciais, e sim estão a buscar potenciais coerentes. Há uma enorme quantidade de potenciais no campo que simplesmente não acontecerão e, ao invés de trazê-los à tona e amedrontar todo mundo, eles simplesmente buscam os potenciais coerentes. Esta noite lhes passarei alguns. Primeiramente, quero contar sobre este ano que está vindo. Quando vocês se deparam, metafisicamente, esotericamente, com horas, datas e anos, não percebem a acuidade existente, porque são apenas números, seguem sequencialmente, simplesmente porque é assim que costumam fazer. No entanto, os números sempre significam algo. Sempre. Essa é uma das premissas. É difícil de entender para aqueles que dizem que números são aleatórios. Não são. Anciões tibetanos, muitos indígenas, por milhares de anos olhavam os números como algo que poderia lhes contar o que estaria acontecendo ou viria a acontecer. O famoso matemático Pitágoras, dentro de sua vasta habilidade matemática, intrigava-se com a energia dos números. 2020 poderia parecer ser um 4. Pela soma de seus números, vocês obtêm um 4. E dando uma olhada ao que todos os sistemas de numerologia entendem, pelo 4, isso seria Terra, Gaia. Mas, na maioria dos sistemas de numerologia, há algo especial sobre dígito duplo. Se vocês, neste caso em particular, ignorarem o 0, terão 22. O sistema tibetano debate sobre o 22. Este número específico tem a ver com o que descreverei como lei cósmica. Vocês ainda não me ouviram falando sobre lei cósmica antes. Todo o termo lei cósmica é uma metáfora, já que não há uma lei como Deus. Mas há axiomas, há verdades fundamentais e lei cósmica representa isso. E uma das verdades fundamentais da lei cósmica tem a ver com luz e escuridão. Tem a ver com coisas sobre as quais venho lhes falando no sentido de ser a luz ativa e a escuridão passiva. Este planeta específico tem aquilo que chamamos de dualidade. E quero falar sobre isso daqui a pouco. 22 é sobre realçar a dualidade, é sobre dualidade corretiva. 22 é um número mestre, difícil exatamente por ter a ver com luz e escuridão, com lei cósmica. Desde 2012, tenho-lhes falado sobre o quociente, o equilíbrio, tenho falado sobre o fato de ter começado a mudar a relação entre luz e escuridão. Começou a mudar e esse fato é responsável por tantas coisas que vocês têm visto neste momento, que nunca viram antes neste planeta.
Quando a integridade começa a ter importância, quando há aqueles que começam a fazer a diferença numa sociedade como a sua, moderna, onde injustiças começam a ficar evidentes e começam a ser combatidas. Injustiças que vêm acontecendo há centenas de anos e que agora estão na linha de frente. Não são mais aceitáveis. Coisas como comportamentos ruins, traições, coisas do tipo. Isso é lei cósmica, quando a luz começa a vencer a escuridão. Mas voltemos um pouquinho e falemos sobre dualidade. O que é dualidade? A dualidade é um processo que os humanos têm, e têm por possuírem livre-arbítrio, por poderem escolher entre luz e escuridão como bem entendem. E lá atrás, no começo, lhes falei que este seria o ano teste, do teste da energia segundo o livre-arbítrio. E ainda haverá aqueles que dirão que Deus lhe deu o livre-arbítrio para imediatamente os julgar por suas escolhas. Mas não é isso que aconteceu. Deixe-me falar mais sobre dualidade. Dualidade pertence aos humanos. Dualidade pertence aos humanos. Dualidade é parte do seu teste. Dualidade não existe em Deus. Deus não é parte de um teste, meus queridos. Criador de tudo que é, a essência do amor, da compaixão e da beleza, para além da compreensão, o Criador de vocês. Ele está com vocês, os ama e sabe dos seus nomes. Esse Deus não tem dualidade. E menciono isto novamente, e novamente, e novamente. Assim, haverá aqueles que finalmente entenderão que não seria possível haver guerra nos céus ou anjos caídos. Porque Deus não tem dualidade, não há escuridão e luz no céu. Não há escuridão e luz nesse lugar chamado a fonte criadora. Há apenas vida, há apenas amor. E essa é a beleza, porque isso está em você. Assim, aqueles que dizem ser Deus simplesmente uma imagem espelhada da consciência humana, onde há guerras, anjos caídos, demônios, torturas e todas essas coisas, eu direi novamente que vocês estão falando de vocês e não de Deus. Eventualmente, esse fato específico, essa percepção em particular, reescreverá as religiões nesse planeta. Alguns já estão, inclusive, aceitando magnificamente o amor de Deus, mas não conseguem fundi-lo com toda essa metodologia. Começarão a entender algumas das verdades fundamentais que há nisso e são tão bonitas. Isso porque a luz começou a vencer. Há coisas interessantes sobre dualidade que nunca mencionei. Quero falar sobre o nevoeiro que encobre a dualidade neste momento. Vocês sabiam, e já falei disso, que sua escolha consciente entre luz e escuridão traz à tona essas coisas de luz e escuridão no nível, na verdade, criado por vocês mesmos. Por exemplo, vocês criaram essas coisas de sombras e de luz nesse nível que hoje projetam. Vocês são altos criadores, meus queridos. E agora lhes darei um conceito sobre o qual talvez nunca tenham pensado, que pertence a essa parte nebulosa da dualidade. Vocês já perceberam, observaram ou alguma vez pensaram sobre isso, que as invenções deste planeta acontecem todas, quase ao mesmo tempo, num momento determinado? Dessa forma, seja o que for que um homem ou mulher invente que possa mudar a Terra, tipo eletricidade, rádio ou o que quer que seja, já perceberam que acontece em todo o planeta ao mesmo tempo? Talvez com uma diferença de uma semana entre as invenções aqui e ali. Não é interessante? Essas coisas acontecem de uma vez quando é chegada a hora. O pai do meu parceiro o canalizador, o Sr. Carroll, nasceu antes do primeiro voo dos irmãos Wright. Como é isso para vocês? Há quanto tempo vocês já voam? Já se tocaram que isto pode ter sido dado ao planeta de uma vez, no momento programado? Notaram que os irmãos Wright estavam à frente dos franceses por apenas 2 semanas? Invenções acontecem ao mesmo tempo. O nevoeiro da dualidade se dissipa e dá a vocês o que precisam, coisas sobre as quais pensam e criam.
Vou lhes dar algo para pensar. Imaginem-se quase no final da Segunda Guerra Mundial, quase. Humanos estavam morrendo às dezenas de milhares. Vocês fizeram isso novamente, jogaram o mundo em guerras. Eram tempos difíceis, tempos de escuridão, e vocês poderiam dizer que a humanidade se conduziu a um lugar extremamente negativo. Estariam certos, sim, estariam certos. Consta como se estivessem fazendo a coisa certa, mas estavam caminhando no sentido do seu desaparecimento. Nunca tiveram a Terceira Guerra Mundial, e esta seria a última. Assim, esse nevoeiro da dualidade começou a honrar a escuridão que vocês criaram. Entenderam isso? Vocês têm livre-arbítrio, e uma das coisas que foi dada a vocês por causa da forma de pensarem, e eu nunca disse isso antes e haverá controvérsias, e isso não é interessante, mas bem lá nos anos 40, vocês descobriram a energia nuclear. Lá estava. Foi-lhes dado uma facilidade para destruir a Terra, e vocês tiraram vantagem disso logo em seguida. A guerra mal acabou e vocês disseram, essa será a nova energia. E todo mundo disse sim, porque é limpa, parece boa, não consome óleo. E aí perceberam, não é tão legal quando dá errado. E aí deu errado algumas vezes, antes de perceberem que um reator nuclear com problemas poderia afetar todo o planeta. Não valeria a pena. Essa foi uma invenção dada a vocês no momento de escuridão, de forma a terminarem o trabalho que vocês mesmos começaram. Eu nunca disse isso antes, e sim, é pesado, mas, meus queridos, esse é seu livre-arbítrio. Este é seu livre-arbítrio. Isso foi nos anos 40. Agora venham comigo para cá dos 2012, para cá da marca que vocês ultrapassaram, onde a luz começou a vencer. O nevoeiro da dualidade começou a se dissipar e está subindo e trazendo a vocês coisas das quais precisam há muito tempo. E estão vindo invenções, estão vindo. Quero que prestem atenção quando elas vierem. Prestem atenção ao que significam para o planeta, porque praticamente todas as coisas que vocês estão para receber pelo campo irão ajudar a Terra. Não são somente novos aparelhos, nova tecnologia a fim de impressioná-los. São coisas que vão ajudar o planeta e ajudar vocês. E já era a hora. Vamos falar de voos novamente. Houve evoluções interessantes nesses anos, vocês não acham? Venham comigo por um momento e pensemos sobre isso. Há éons, os humanos têm observado os pássaros. Há mais de 1000 anos, os chineses fizeram foguetes, balões. Todas essas coisas os levaram naturalmente a entenderem o voo. No mínimo, a habilidade de deslizarem, de pularem de uma montanha e planarem, como fazem hoje, sem motores, capazes de pousar exatamente onde quiserem. Veio com essa observação dos voos. Ninguém fazia isso, ninguém tinha pensado sobre isso. Não é estranho que para uma espécie inteligente que há milhares de anos observa os pássaros, não é estranho que esse voo livre apenas acaba de ser conquistado? É sobre isso que falamos agora. Quando o nevoeiro da dualidade começa a se dissipar, as coisas acontecem para aqueles que estão aqui no planeta, no lugar certo e na hora certa. Assim como estava Tesla, no sentido de dar a vocês algo que estejam precisando a fim de ajudar o planeta. E está acontecendo bem agora. Vou dizer uma coisa, a luz está vencendo. Cryon, não quero falar de invenções, quero falar sobre o que vai nos acontecer por causa da dualidade. Ok, começo agora. Seu governo está com problemas. E não estou falando do líder, estou falando do sistema. Sua amada democracia e Congresso gastaram muito tempo brigando entre si ao invés de fazer leis para vocês. E então não há nada a ser realizado. O que vocês acham disso? Isso teve que aparecer, meus queridos, teve que vir à tona, a fim de que pudessem ver. E quando a poeira baixar, e isso sempre acontece, os homens e mulheres com mais sabedoria pararão por um momento. Talvez até seja programado um dia inteiro, quando o Congresso decidirá não fazer nada, a fim de pensar no que foi que aconteceu. Podem até decidir cantar uma canção todos juntos, mas enfim, se certificarem de que tudo isso tem que mudar, de que o país tenha as leis que precisa e de que se mova na direção correta.
Todas essas coisas que se espera de um governo, certas ou erradas, e mesmo as coisas mais básicas obrigatórias a um governo, estão quebradas. Então quero que percebam as coisas ficando piores, antes de ficarem melhores. Sei que não querem ouvir isso, mas esse é o dígito duplo, essa é a lei cósmica. A luz, quando é acesa, mostra a sujeira, e ela foi acesa. A diferença entre ontem e hoje, entre antes de 2012 e agora, é que não havia luz suficiente. As coisas não tinham integridade, eram impróprias, mas vocês não chegavam a elas por haver muita escuridão. E muitas pessoas até concordavam com tudo, do tipo, olhem, de outra forma não é bem assim. Olhem de outra forma, não é bem assim. E agora, de repente, está tudo diferente. E há um questionamento sobre essa dualidade. Lei cósmica. A luz vence a escuridão, e é isso que está acontecendo. Já dissemos pessoalmente o que isso significa para vocês, mas não é sobre isso que conversamos agora. Falamos sobre o próximo ano. Haverá algumas coisas do tipo do que aconteceu com a... Haverá algumas coisas do tipo do que aconteceu com a Monsanto. Quero que ouçam de perto, porque eu previ isso. Chegaria um tempo em que vocês não conseguiriam mais fugir das grandes corporações, sabendo que seus produtos estariam matando pessoas sem nada acontecer a elas. Mas agora acontece, e é só o começo. Laboratórios inapropriados de fármacos que não honram as pessoas, mantendo-as doentes por dinheiro, serão expostos. São remédios inadequados. Vejam, coisas que vocês deveriam saber estão acontecendo. Começa a existir luz nos tratamentos. Vocês podem constatar isso hoje. Podem ver uma medicina principiando um caminho numa direção que vocês antes não esperavam. É medicina, é ciência ajudando o planeta. Isso é bonito. Procurem se informar. Mas o dígito duplo, a lei cósmica, começa a expor coisas que vocês não esperavam. Direi novamente, aqueles que não estão neste encontro não entendem o porquê de os noticiários serem tão horríveis. Falam de corrupção em todo lugar e nada é feito, o mundo caindo. Não entendem que é a luz que começa a brilhar e começa a expor tudo, que sempre existiu e sempre esteve lá. E já era tempo. Este é o primeiro mundo. Aqui ele está falando, ele é norte-americano, falando para uma plateia norte-americana, então está falando deles. Este é o primeiro mundo, como vocês dizem. E é aqui onde a luz se mostrará mais forte, porque vocês são aqueles que podem se limpar primeiro. E vocês devem saber que este país tem limpado coisas sem precedentes no resto do mundo. E eles passam a olhar para aquilo que vocês fazem. Vocês são observados. Informem-se sobre isso. Está vindo. O nevoeiro da dualidade começa a se dissipar e algumas grandes invenções estão começando a se mostrar. Tenho falado sobre isso há anos. Coisas que ajudarão este planeta, coisas radicalmente diferentes. Se há 30 anos, quando comecei minhas canalizações, eu tivesse dito a vocês que uma das coisas que deixariam de existir tecnicamente seria o filme fotográfico, vocês diriam, não acredito, porque não há nada para substituí-lo. Um filme é um filme, em foto, vídeo ou cinema. Há uma substância que tem que ser exposta a fim de revelar a imagem. Agora, em 2019, 30 anos mais tarde, não há filme. O que aconteceu? O que o substituiu? Nada o substituiu, exceto o novo paradigma do digital. Mas lá vocês não sabiam sobre isso, nem imaginavam. A mecânica do digital ainda não havia ocorrido a ninguém, não havia sido inventada. Dessa forma, se eu dissesse dentro daquele contexto que não haveria mais filme, vocês ririam, e hoje não há. E se eu dissesse que videomakers do mundo todo teriam câmeras onde não só não haveria filmes, como também não haveria partes móveis? As únicas partes móveis seriam as lentes a se moverem para frente e para trás, e que tudo seria captado de um jeito estranho, por acaso o digital, onde nada se moveria? Pois o velho jeito não está mais lá, nada se move dentro de uma câmera. Esse é um paradigma que ninguém esperava, e vocês têm outro que está vindo. Este está mais perto do meu coração, e vou dizer, está aqui, está vindo, e estranhamente tem a ver com magnetismo. O aparato magnético está aqui.
Seu campo de atração e repulsão numa matriz ou configuração especial, atraindo e repelindo coisas em seu entorno, fazendo coisas em círculo, onde a única coisa a se acrescentar será o seu interesse. As partes poderão se desgastar, as rodas estragarem, mas a força propulsora durará por milênios. Se vocês já mexeram com magnetismo, sabem disso. Dura para sempre. Há quanto tempo este planeta mexe com magnetismo? E quanto tempo leva para vocês entenderem que é aí onde a força será produzida? O que houve com vocês que sempre conviveram com magnetismo, mas foram direto para outro tipo de motor? A resposta é: esse é o nevoeiro da dualidade, que ainda não se dissipou totalmente, a fim de lhes mostrar, de lhes dar algo que possa ajudar o planeta. Ajudar o planeta chega de consumo de combustível para produzir força. Ainda digo, preparem-se para isso. O fim das baterias. Não haverá mais baterias. Exatamente igual a não haverá mais filmes. Chegará o dia. Pensem por um momento, em todos os aparelhos eletrônicos que vocês têm, há um dispositivo em miniatura, não tão grande quanto uma bateria, trabalhando continuamente a fim de criar a força necessária para manter seu aparelho ligado o tempo todo. Já está aqui, está sendo desenvolvido, apenas tem que ser ainda refinado. Está no campo e está vindo. Não mais carregarão baterias, será o fim das baterias. Aí falamos de coisas pequenas, mas e seus carros? Sem baterias terão o mesmo tipo de coisa, eletricidade sendo produzida em tempo integral, sem nunca parar, nem quando o carro está desligado, sempre lá. E sobre os aparelhos de armazenamento, baterias, carregadores que possibilitam dirigir esse carro? Certamente você poderá dirigir seu carro mesmo com um mínimo de carga. E aí está, você não sabe coisas que você não sabe. Os supercaps, vocês ainda não viram nada sobre isso, mas eles estão vindo. Armazenamento para essas tais novas baterias. Todas estas coisas estão agora começando a aparecer. Vocês entendem como isso pode ajudar o planeta? O óleo será bem barato, porque vocês não precisarão mais, não para combustível. Esse é somente o começo. O fim das baterias está vindo. Mais cedo do que imaginam pelas razões que acabei de dar. E isso se expande exponencialmente nesse caminho. Tá bom, Cryon, eu entendi isso, é legal. Até pensarmos em avião elétrico. Teremos avião elétrico? E você dirá, ok, vocês não terão aviões elétricos. Sim, terão. Vocês não sabem o que não sabem. Podem imaginar um tempo onde vocês param de arrancar coisas do planeta, simplesmente param por não precisarem mais, não para o que estarão precisando, não para o que estarão fazendo. E agora aprofundo um pouco, porque água é a próxima, e aqui vai. Em tempo real, a dessalinização da água está aqui. Está aqui em 3 fontes, 3 invenções diferentes, sem envolver aquecimento, somente eletricidade. E isso vai ser facilmente produzido pelos aparatos magnéticos. Conseguem ver para onde estamos indo? Vocês acham que isso mudará a forma como as coisas funcionam? O fim da grade. Já devem ter ouvido que a grade está falhando. Não está funcionando. Não funcionará para alguns quando estiver muito frio e não funcionará quando houver incêndios. Vocês produzirão sua eletricidade localmente, mesmo em suas casas ou vizinhanças. Não terão fios vindos de um gerador central. Está vindo. Isso já foi tentado aqui antes, o que mostra o quão perto estão dessas coisas que estão vindo nos próximos anos. Mas no ano das dualidades, coloquem seus aventais e estejam prontos. Há muita sujeira a ser exposta em áreas onde vocês nem imaginavam existir. E estejam prontos para o envolvimento de suas crianças. E não direi mais nada. Vocês se lembrarão de 2020, meus queridos. Eu lhes dou essas coisas por amor, porque a luz está vencendo, a luz está vencendo e a luz está vencendo.
Vocês não teriam uma dissipação do nevoeiro como esta, trazendo às claras tais invenções, se não estivessem precisando. Dissipação planejada aceleradamente pela elevação da consciência. Vocês gerarão energia de um modo fácil. Terão água que poderão dessalinizar de forma simples. E isso diz respeito a coisas maiores, meus queridos, que é construir sociedades onde se eliminem as doenças, que não serão mais repúblicas de bananas com ditadores, porque o público não estará mais doente. Isso deve fazer sentido para alguns e para outros não, que não sabem como funcionam a economia e as coisas sociais. Quando você tiver curado a terra, isso os levará a se reexaminarem, atentos à integridade de suas crenças. Começarão, inclusive, a rever verdades fundamentais, tendo a terra como parceira na espiritualidade, coisa que não existe hoje.